Bom dia! Iniciando mais um devocional, mais um momento para nós refletirmos um pouco, aprender com os conselhos que Salomão deixou para nós no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 25, versículo 4, diz assim: Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que o torna forte, um governo, é a justiça. Por que esses dois versículos estão em conjunto ali? Vamos pensar no primeiro. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Para o artista fazer um vaso valioso, um produto valioso com a prata, primeiro ele tinha que usar o método da purificação, aquecendo ela até que ela liberasse a escória, as impurezas. As impurezas sobem, ficam à superfície e é retirado. Depois de removida essa impureza, aí sim dá para usar a prata para fabricar um objeto. E é lógico que da mesma forma nós, se queremos ter valor, devemos passar também pelo processo da purificação, jejuando, buscando a Deus, pedindo para Deus mostrar em nós aquilo que está mais oculto. E aí o Senhor vai fazendo surgir situações na nossa vida em que a impureza vai subindo, vai aparecendo e nós vamos enxergando e vamos eliminando. Eliminando os pecados, eliminando os maus hábitos, eliminando as más influências. Tudo isso nos impede de alcançar uma posição de destaque, tudo isso nos impede de alcançar uma vida plena com o Senhor. Mas o Senhor mostra para nós quando nós pedimos, desejamos. Quando nós jejuamos, quando nós clamamos, tudo isso o Senhor mostra, para que a gente realmente evolua para Ele. Então, da mesma forma que você está sempre se autoavaliando, você está sempre tentando identificar fraquezas no seu trabalho, nas suas ações, está sempre se autoavaliando para como melhorar financeiramente. Do mesmo modo, você tem que estar se autoavaliando para melhorar como pessoa, para melhorar a sua vida diante do Senhor, para melhorar a sua vida de devoção. E aí tem várias coisas: a oração, a Bíblia, a orientação espiritual, o arrependimento, o perdão. Tem muita coisa em jogo para você realmente evoluir na presença do Senhor. Então, da mesma forma que a prata refinada se torna realmente um vaso valioso, nossa vida também ela pode realmente se tornar valiosa com um propósito maior, um propósito de servir, um propósito para o Senhor. Mas ali ele junta o versículo 4 com 5, que já diz: afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Aqui ele está juntando realmente os dois. Está da mesma forma que precisa purificar a prata, ele fala que uma das escórias, uma das impurezas que precisam também ser eliminadas para nós realmente nos apresentarmos de forma justa, são os maus conselheiros. Por isso eu acho um risco enorme as pessoas que se aconselham por pessoas de fora. Se aconselham por pessoas que conheceram na internet, se aconselham com lideranças que aparecem na cidade e depois somem, pessoas que não sabemos nem a vida e estão distribuindo conselhos por aí, mas as suas vidas muitas vezes estão piores do que aqueles que estão lhe ouvindo. Então você deve se afastar de maus conselheiros. Um conselheiro perverso é uma escória que precisa ser eliminada. Se quer conselhos maravilhosos, vá à palavra. Procure o teu pastor, a tua liderança que te acompanha a vida toda, que está orando por você, e ouça os seus conselhos. Examine a palavra dia e noite, que a palavra vai estar te aconselhando o dia inteiro. Mas não. A pessoa está às vezes com um problema na vida, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema de relacionamentos, e vai se aconselhar com pessoas que não entendem nada da palavra, não querem nada com Deus, todos os conselhos com atalhos, só, separa, termina, não faz, dá o troco, te vinga, conselhos que podem até derrubar um governo. Então afaste-se desses más conselheiros, olhe bem com quem você está andando, fique bem atento para não ser aí tomado de surpresa por ter ouvido conselhos maus e ter jogado o seu futuro fora. E essa linha de pensamento que ele estava trazendo, no versículo 11 também fecha de acordo, pensa. Versículo 11 diz: a palavra certa na hora certa é como desenho de ouro feito em cima de prata. A palavra certa na hora certa. Uma vez eu vi uma entrevista de um narrador de corridas, estava narrando uma das suas primeiras corridas da Fórmula 1, e aí naquele dia o Ayrton Senna, piloto brasileiro, no final da corrida,
cedeu o lugar para o segundo, porque o segundo nunca tinha ganho, então ele cedeu o lugar e o Ayrton Senna chegou em segundo para o seu amigo chegar em primeiro. E aí esse narrador diz que depois que passaram pela linha de chegada, ele ali narrando eufórico, dizendo: eu já sabia que ele ia fazer isso. Ok, acabou a corrida, tudo, foi para casa. No caminho de casa, na verdade, recebe a ligação do patrão, do diretor. E aí o diretor assim: se você sabia, deveria ter falado antes e não depois. Então isso me leva a pensar, justamente nesse versículo, a palavra certa na hora certa, de muitas pessoas que veem alguém caminhando para a destruição e depois que a pessoa caiu, aí diz: eu já sabia. Se você já sabia, por que não aconselhou? Se você já sabia, por que não pegou uma das lideranças e disse: olha, talvez esteja acontecendo isso, seja bom de repente vocês lá conversarem com a pessoa. Se você já sabia, por que você não se derramou em oração pelo amor de uma alma que estava caindo? A palavra certa, na hora certa, é um desenho de ouro feito em cima da prata. Tem um valor inestimável. Mas vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais aqui sobre esse versículo. Vamos olhar para relacionamentos, seja pais e filhos, irmãos, esposo e esposa. A palavra certa, na hora certa, também tem o seu valor. E aqui nesse caso, muitas vezes, a hora certa é depois. É depois. E não justamente no momento. Você está vendo? Como dependendo do contexto e a situação, mas no final existe sempre uma hora certa. Por exemplo, há uma discussão, há um problema familiar na hora ali, e de repente os ânimos acabam exaltados, você precisa às vezes corrigir alguém, na hora não vai resolver. Aquela não é a hora certa de você falar. A pessoa está cega ali com aquela situação, o clima está tenso, é a pior hora. Espera, passa um dia, 2 dias, estão lá sentados na mesa, almoçando, tomando café, estão tranquilos, o clima está bom, aí você vai lá e explica calmamente para a pessoa aquilo que você achou que estava errado. A hora certa, vale ouro. E tem momentos que a ação vale mais do que uma multidão de palavras. Por exemplo, eu vi uma imagem uma vez que eu jamais esqueci, e nas palestras de ansiedade eu usava ela, que diz: quando alguém está se afogando, não adianta explicar e tentar ensinar como nadar. Tem que jogar o quê? É uma boia. Ou seja, quando tu vê alguém se afundando ali num problema, numa dificuldade na hora ali, a pessoa está no auge ali do estresse, a pessoa já está ali sofrendo porque está acontecendo isso, a pessoa está pagando um preço caro ali, ou está ansiosa, nervosa, está ali numa situação de estresse, não adianta vir com o discurso. Aquele momento tem que só salvar a pessoa daquela situação, tem que só resgatar, às vezes só abraçar, às vezes só acalmar. Não, calma, vai passar, daqui a pouco nós vamos resolver isso, te acalma. E aí tira aquela pessoa daquela ansiedade, daquele ciclo que está ali, porque ela não enxerga mais nada, porque só está vendo o problema. Acalma a pessoa e aí depois lá na frente você vai ensinar, vai mostrar onde errou. Não adianta na hora ficar acusando: eu te avisei, eu te falei, por que você fez isso? E olha, não. Na hora é salvar a pessoa. E lá na frente, como um bom conselheiro, como você viu ali nos versículos anteriores, você vai atender a pessoa e vai explicar e vai mostrar onde a pessoa errou. Isso nos leva para o versículo 12, que diz: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Olha o valor que são as palavras. Você está vendo todos os versículos aqui, ele está sempre comparando com ouro, com prata, aqui com joias de ouro. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, porque o que mais de precioso que existe é o conhecimento. E o conhecimento entregue já pronto não tem valor. Tem pessoas que preferem bater com a cara na parede, errar 10 vezes para tentar aprender do seu jeito, em vez de usar a humildade de sentar com alguém e dizer assim: eu não sei, me ensina, me explica. É uma humildade que vai colocar você numa posição maravilhosa. E você dizer: não, olha, eu sou um péssimo administrador, me ajuda a administrar minhas contas. Olha, eu não estou servindo a Deus de forma correta, me ajuda a caminhar com Jesus. Olha, realmente eu ando muito ansioso, me ajuda a direcionar para me vencer a ansiedade, sabe? Sentar com humildade e pedir direção. Então, quando alguém realmente quer aprender, esse conselho
de uma pessoa mais experiente vale mais do que joia, que ouro, que tesouro. Só que a pessoa tem que querer aprender. A pessoa tem que querer evoluir. Eu vou te dar as dicas aqui agora prática para você realmente que quer valorizar os conselhos. Primeiro tem que ouvir ativamente, ou seja, estar disposto a ouvir com o coração aberto, mesmo que você já tenha uma definição na sua mente daquilo que você está passando, mas você realmente ouvir e disposto a mudar, caso necessário. Então, ouvir com o coração aberto para a mudança. Segundo, você precisa acreditar, colocar no seu coração que a aprendizagem vai ser para o resto da vida. É reconhecer que você precisa ter uma vida de aprendizagem. A vida inteira você vai ter que aprender coisas novas, evoluir e que nunca está no nível bom. Nunca. Nós nunca podemos chegar no nível de estarmos satisfeitos com nós mesmos. Não, precisamos evoluir. Nós temos também que reconhecer e dar valor para pessoas que querem o nosso bem, que são conselheiros de verdade, que dão conselhos que nos mostram que nós estamos errados, que nos mostram que estamos caminhando de forma errada. Valorizar essas pessoas que realmente colocam uma placa de pare na nossa frente. Esses são bons conselheiros que colocam uma placa de pare na nossa frente. Devemos ser gratos a essas pessoas que nos dão repreensão, porque essas querem nosso bem. E aí, depois de tudo isso, buscando essa evolução, nós também vamos virar conselheiros. Nós também vamos querer levar conselhos bons para outras pessoas. Então não fique só para você. O conhecimento que você aprende, que Deus lhe deu, essa experiência que Deus te deu, não fique só para você. Não se cale. Passe adiante. Ensine mais pessoas. Aconselhe mais pessoas para o bem de todos. Agora o último conselho bem aleatório. Esse aqui é interessante mais. Ele dá 2 conselhos aqui, mas junta os dois num só, né? Olha só. Não coma mel demais, porque você pode acabar vomitando. E não vá toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Fala exatamente da mesma coisa. Consumir demais, o exagero, faz a pessoa enjoar. Eu vi uma vez uma história de um pai que quis dar uma lição para os filhos, e os filhos viviam dizendo que a melhor coisa do mundo era se comesse só sorvete em todas as refeições. E aí um dia o pai pegou e disse, não, ok, então tá. Então amanhã vocês vão comer quanto sorvete quiser e vão comer só sorvete de manhã, de tarde, de noite. As crianças ficaram ali maravilhadas, né? A criança que deu a ideia ficou maravilhada. E aí de manhã a mãe foi lá e preparou alguns bolinhos bem quentinhos, maravilhosos. As crianças foram no bolinho, o pai disse, não, hoje é só sorvete. E aí colocou sorvete para eles. No almoço a mesma coisa, preparou ali uma carne, preparou uma comida maravilhosa. Quando as crianças foram lá, ele disse, não, para vocês só sorvete. Vocês queriam só sorvete. E aí à noite, o pai preparou um pão delicioso, um sanduíche. E aí a menina que provocou toda essa situação, a criança que provocou toda essa ideia no pai de fazer isso, porque dizia que queria só sorvete, vendo o pai comendo aquele pão, que ela sempre se negava a comer, sempre dizia que não queria comer pão. Agora a menina chega lá com o sorvetinho na mão e diz, pai, posso trocar esse sorvete por esse pedaço de pão? Então, da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos dessa moderação. Essa moderação não se aplica só ao mel citado no versículo, ao sorvete da história contada aqui, mas na frequência que também visitamos os amigos. Só que há algo interessante aqui. Com os amigos, nós temos que ter o controle para não estarmos demais e acabar não deixando eles enjoados de nós não nos tornar inconveniente. É melhor que os amigos fiquem com saudade de nós do que olhem para nós com olhar de inconveniência, de exagero nosso. Mas em contrapartida, há uma amizade que é totalmente oposta a isso. A amizade de Deus é superior à amizade humana. Porque na amizade de Deus, quanto mais nós nos achegamos ao Senhor, mais Ele gosta de nos receber. Quanto mais vamos na casa dele, mais Ele gosta de nos receber. Então não existe nenhuma amizade a nível dessa com o Pai do céu. Não existe. Ele não enjoa da tua presença. Ele não acha você inconveniente por estar sempre chamando Ele, falando com Ele. Pelo contrário, muitas vezes deve estar aí com saudade pela sua ausência nos cultos, saudade pela sua ausência lá no seu altar de oração na sua casa. Então você precisa, talvez, um pouco mais de equilíbrio. Diminuir um pouco mais a presença com os amigos e aumentar um pouco mais a presença com Deus. Ter esse domínio próprio, ter esse controle
porque Deus jamais vai enjoar da sua companhia. O nosso Deus é superior em todas as coisas. Que coisa maravilhosa, né? Nós pararmos para meditar e ser gratos pela forma que Deus nos recebe, nos ajuda, nos abraça, nos acolhe. Que Deus é esse que está no céu, mas ao mesmo tempo cuidando de nós aqui, nos abraçando quando a gente precisa. Que Deus é esse. Graças damos ao Senhor. Depois de tudo isso, só resta-nos orar. Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua bênção, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, Pai, sublime, Senhor. Graças te damos por tudo, pela amizade, pelo carinho, pelos conselhos. Tudo que vem de Ti é bom, Senhor. Tudo que vem de Ti é melhor. Tudo que vem de Ti é maravilhoso. Louvado seja o Teu santo nome por isso, Pai. Não nos abandone, Senhor. Não nos abandone, não nos deixe só. A Tua presença, Pai, se faz necessária 24 horas, Senhor, por dia conosco. Nós Te desejamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Pai, olhe também para cada um desses, que eles possam ouvir esses conselhos, Pai, e venham evoluir, Senhor. Evoluir em cada uma dessas situações. Saber aproveitar os bons conselhos, saber com quem se aconselha, ser bons conselheiros, ter o controle, Pai, um controle, um domínio próprio, para não enfadar as pessoas e se entregar totalmente a Ti, Pai. Olhe também para cada um dos inscritos, para cada um que tem deixado seus recados, que a Tua graça, Pai, venha traduzir cada palavra em oração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.